Alunos, alunas da nossa escola João Eugênio, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Bruno Fraga, voltando novamente para tratar com vocês hoje sobre o nosso conceito de justiça, parte 2. Nós estamos na nossa segunda edição, na nossa segunda etapa de vídeos, e cada etapa sendo brilhantemente apresentada pelos integrantes da nossa equipe de Estatuto da Criança e Adolescente. Para esta segunda rodada de apresentações, eu faço constar aqui a presença maravilhosa dos amigos, a Mari e o João Lucas, que vão nos brindar aqui com comentários muito legais. Será que algum de vocês, ou até seus pais ou responsáveis, já não assinaram o contrato? Esse contrato é justo? Esse contrato é injusto? Será que nós podemos ter direitos aplicados de formas diferentes entre as pessoas, no chamado princípio da diferença? E o véu da ignorância? O que é que nós podemos entender? Será que teríamos uma sociedade justa se não conhecêssemos quais fossem os nossos talentos e capacidades individuais? Esta e mais todas as considerações serão apresentadas para vocês agora, iniciando a apresentação com a Mari. Mari, obrigado e a palavra está com você. Olá, alunos e alunos da Escola João Eugênio. É uma alegria poder estar aqui novamente. Eu vou pedir para o meu amigo João projetar os slides para a gente. Hoje, meu colega João Lucas e eu apresentaremos para vocês o filósofo John Rawls, trazendo uma análise do conceito de justiça e do mérito moral abordados por ele. John Rawls foi um filósofo político americano, professor de Harvard por mais de 30 anos e autor de diversas obras, entre elas o livro Teoria da Justiça, considerado por muitos um dos livros mais importantes de filosofia política do século XX. O filósofo foi o responsável por reintroduzir a discussão moral na filosofia e ciência política americana, além de reavivar esse aspecto também no direito. Para John Rawls, justiça é a primeira virtude das instituições sociais que devem ser apresentar um contrato justo entre o Estado e a comunidade em geral, trazendo soluções para atender às necessidades de cada pessoa de forma acessível, inclusiva e também igualitária. Para Rawls, justiça justa contém dois princípios fundamentais. São os alicerces da justiça: liberdade e igualdade, para alcançar a, então, equidade. Por exemplo, você, estudante da Escola Estadual Dr. João Eugênio de Almeida, é necessário que você tenha sua liberdade básica de ter acesso aos conteúdos de suas aulas, seja por materiais impressos ou pelas aulas em ensino remoto, para assim você conseguir concluir o ano letivo, da mesma forma que um estudante de uma escola de rede privada. Cabendo à instituição estatal, ou seja, o governo, a promover que este direito chegue até você. Quando falamos de liberdade, estamos falando do direito da pessoa humana de encontrar as ferramentas certas para chegar aonde ela deseja ou para conseguir usufruir de suas conquistas ou até mesmo de suas escolhas. Falando de desigualdade, ocorre quando as oportunidades são diferentes entre as pessoas, infelizmente muito recorrente em nosso país. Já a equidade são oportunidades iguais para todos, de acordo com a necessidade de cada diferença. Na equidade trazida por John Rawls, os princípios de redistribuição de renda devem ser guiados pelo que ele chamou de véu da ignorância. Eu vou te explicar. Imagine se alguém chega até você e pergunta: o que é justo para a vida em sociedade? Você responderia, mas a partir de suas crenças morais ou até religiosas, de suas expectativas de vida, seja para o futuro, da forma que você está planejando.
Se você for de classe baixa, você terá o entendimento. Se você for de classe média, você vai ter outro entendimento de como dar a resposta. Se você for, dependendo se você for branco, negro, indígena e por aí vai, a sua resposta será de acordo com o que você tem de sentimentos e vivências próprias. E se fosse perguntado o que é justo para você e para outras pessoas, cada um responderia de acordo com seus interesses próprios, esquecendo que há outros interesses vindo de outras pessoas igualmente relevantes. Então, dentro deste pensamento de interesses diversos, carregados de si próprio, John Rawls nos convida para fazermos um exercício mental muito interessante, para esvaziarmos cada um de nós a si mesmo e passar a imaginar que não somos pessoas com nossas verdades absolutas e não temos interesses próprios, sem nossas crenças morais e religiosas. Então, a partir dessa posição original de equidade, descrita pelo filósofo como a posição correta para se decidir algo em sociedade, aí sim, quando todos colocarmos em níveis iguais, sendo perguntado o que é justo para a vida em sociedade, ainda teremos respostas diferentes, mas agora com algo muito interessante, com o sentimento de não buscar o próprio interesse, mas de todos e da melhor forma possível. Ou seja, interesses diferentes, mas com condições iguais para responder à mesma pergunta. Rawls exalta a equidade social e econômica, mas não nos dizendo que deve ter apenas um tipo de classe social. Ainda haverá diferenças, mas com oportunidades iguais para todos na sociedade. O chamado por ele de princípio da diferença, que visa tolerância com as diferenças, desde que estas beneficiem as pessoas menos favorecidas ou as mais necessitadas dessa sociedade. Por exemplo, é justificado um médico ganhando mais que o motorista de ônibus, mas desde que o motorista de ônibus tenha acesso a este médico para cuidar de sua saúde com dignidade e também com qualidade. Esta é a ideia trazida pelo filósofo. É importante pensarmos que quando falamos de justiça com equidade trazida por Rawls, temos uma noção razoável do que, de fato, seria justo para a vida em sociedade. Contratos de acordos mútuos entre pessoas em condições iguais, mesmo com suas diferenças e pluralidade de objetivos. Bom, gostaria de agradecer primeiro a nossa colega Mari pela sua apresentação e agora dando continuação, então, vamos para a segunda parte, que eu quero falar um pouquinho com vocês sobre arbitrariedade moral e o que seria essa ideia para Rawls. Bom, Rawls repudia a ideia de uma justiça baseada em mérito, ou seja, ele seria completamente contrário à ideia de meritocracia. Mas por que isso? Porque ele diz que as conquistas das pessoas não são completamente fruto do seu próprio esforço ou das suas próprias aptidões. Existem sempre fatores aleatórios e contingentes que não estão sob o controle completo daquela pessoa. Dou um exemplo. Uma pessoa considerada muito inteligente. Para Rawls, isso não, o mero fato dela ser considerada mais inteligente que os demais não a faz merecedora de nada demais. E por quê? Porque aquela inteligência dela não é fruto somente dela. Existem fatores contingentes, como por exemplo, a família em que ela nasceu, a educação que ela teve, a condição de vida. São fatores que ela não pode controlar, mas que com certeza a beneficiaram ou a prejudicaram de certa forma. E por isso que Rawls descarta a ideia de uma justiça baseada no mérito. Para ele, o mérito moral não pode ser a base de nenhum tipo de distribuição de riquezas ou de prêmios. E por isso que Rawls, então, inaugura uma teoria de justiça igualitária.
em que os frutos, os prêmios, as recompensas devem ser distribuídas da maneira mais igual possível entre as pessoas, porém respeitando o princípio da diferença, que a gente já acabou de ver a nossa colega Mari explicando. Só que o princípio da diferença, ele não se baseia em mérito. Então, como ela usou o exemplo do médico e do motorista de ônibus. O médico não merece receber mais que o motorista de ônibus, justamente porque, para Rawls, mérito não existe e não pode ser usado. O médico ele recebe mais como uma forma de incentivo para que mais pessoas se tornam médicos e dessa forma exista mais saúde pública. Então, qualquer diferença entre o que as pessoas recebem deve ser baseado naquilo que vai ser melhor para a coletividade. Então, quanto mais médicos, mais saúde pública. A sociedade está precisando de saúde pública? Está. Então, faz sentido a gente pagar mais para médicos. Não porque os médicos mereçam mais, mas porque dessa forma nós teremos mais médicos. Então, essa é a base da teoria de justiça igualitária do Rawls. Gostaria de falar também para vocês alguns exemplos práticos dessa teoria dele. Por exemplo, quando se fala que o esforço não é um mérito individual da pessoa, às vezes você pode achar um pouco estranho, né? Uai, se eu me esforço, o que isso tem a ver com os outros? Por que o meu esforço tem que dar frutos para os outros se o esforço é somente meu? Então, o esforço não é completamente seu. Ele dá um exemplo muito legal que é dos operários numa construção civil. Imaginem que tem uma construção e existem dois operários. Um é muito forte e consegue carregar os tijolos e o cimento para lá e para cá com muita facilidade. Ele quase não se cansa, ele trabalha o dia inteiro, quase não se cansa. Já o outro operário, ele é mais fraco, não tem tanto músculo, não foi na academia, e justamente por isso ele tem que se esforçar muito mais. Para ele, aquilo lá é um sacrifício ficar o dia inteiro carregando aquilo para lá e para cá. Ou seja, o mais fraco se esforça muito mais que o mais forte. Era justo, então, pagar para esse mais fraco uma quantia maior e que ele receba um salário maior? Eu acho que nenhum de vocês viu alguma construção civil em que isso acontecesse, que o pedreiro mais fraco recebesse mais. Então, justamente por causa disso, dá para ver que o esforço realmente não serve de base para uma distribuição por justiça. E até porque o próprio esforço ele pode ser contingente, como, por exemplo, se você teve uma educação diferenciada, se você teve uma condição de vida, se você tem mais tempo disponível, tudo isso influencia na quantidade de esforço que você pode aplicar a uma determinada atividade. Além disso, nós temos mais um ponto, que é a comparação entre a inteligência e a loteria. Rawls fala que, já que, por exemplo, como eu já falei mais cedo, a inteligência ela vem de fatores contingentes, como, por exemplo, a família em que você nasceu, a situação de vida que você cresceu, a escola que você estudou e até mesmo fatores genéticos, uma pessoa tentar tomar para si só os frutos da sua inteligência falando que isso é mérito meu, é a mesma coisa de uma pessoa quando ganha na loteria falar que ganhou porque merece. E não, né, gente? A gente sabe que quando uma pessoa ganha na loteria, ela ganhou por sorte. Ela teve sorte de acertar aqueles números e por isso ela ganhou. Em nenhum momento não tem nada ali relacionado a mérito. E Rawls fala que, então, para esse tipo de situação, um exemplo, a inteligência seria o mesmo caso, porque existem vários fatores contingentes que não estão sob o controle da pessoa, que determinam se aquela pessoa vai ser uma pessoa considerada inteligente ou não. Então, para isso que, para Rawls, o mérito não pode ser base de justiça distributiva, que é justamente esse sistema de distribuição de recompensas. O mérito não pode ser base disso. Voltando um pouquinho no slide anterior, gostaria de falar do direito a expectativas legítimas. Porque vocês podem estar se perguntando: mas então tem que ser tudo igual para todo mundo, não pode ter diferença nenhuma? Como eu já falei, existe o princípio da diferença, explicado até pela nossa colega Mari. Mas ainda tem mais um ponto, que é o direito a expectativas legítimas. E o que seria isso? O direito a expectativas legítimas só pode existir a partir do momento em que as regras do jogo já estão postas. Explico. Imaginem o jogo de futebol. Quem ganha um jogo de futebol? Ganha o time que fizer mais gols. Ganha o time que jogou melhor? Não. Acho que muitas pessoas aí já viu um jogo e falam, nossa, mas tal time jogou tão melhor e perdeu mesmo assim. Acontece. Por quê? Quem ganha no futebol não ganha por mérito, não ganha porque é o melhor time, e sim porque fez mais gols. E há uma diferença nisso. Da mesma forma que Rawls fala então do direito à expectativa legítima dessa forma. Se você cumpriu
um determinado pressuposto, como por exemplo, você fez mais gols, você tem o direito de ganhar. E pronto, você vai receber o troféu. Mas você não tem o mérito de ganhar. Eis a diferença. Então, poderia dar outros exemplos. Se na sociedade que nós fomos compor através do véu da ignorância explicado pela nossa amiga Mari, tiver uma cláusula lá falando que se eu for médico, eu vou ter direito a ganhar um carro, porque vai me ajudar a me deslocar melhor. Isso não é porque eu mereço, não é um mérito meu. Isso é um direito e uma expectativa legítima já pressuposta numa regra anterior. Então, existem sim diferenças, mas respeitando o princípio da diferença e o direito à expectativa legítimas. Para concluir, o Rawls já foi questionado muito sobre essa questão. Ah, mas a vida é injusta por si só, a natureza é injusta. Então, ao invés de ficar tentando corrigir isso, a gente devia aceitar essa injustiça. E Rawls responderia falando o seguinte: o que é diferente do que deveria ser. Então, nós não devemos simplesmente aceitar a realidade, mas sim tentar mudá-la. E até tem um trecho que eu gostaria de citar aqui para vocês, que está no slide agora, muito legal falando sobre isso, que é o seguinte: está no livro A Theory of Justice, do Rawls, na seção 17. Devemos repudiar a alegação de que as instituições sejam sempre falhas, porque a distribuição dos talentos naturais e as contingências da circunstância social são injustas. E essa injustiça deve ser inevitavelmente transferida para as providências humanas. Eventualmente, essa reflexão é usada como uma desculpa para que se ignore a injustiça, como se a recusa em aceitar a injustiça fosse o mesmo que ser incapaz de aceitar a morte. A distribuição natural não é justa nem injusta. Tampouco é injusto que as pessoas nasçam em uma determinada posição na sociedade. Esses fatos são simplesmente naturais. O que é justo ou injusto é a maneira como as instituições lidam com esse fato. O que ele quis dizer aqui? A natureza não é justa nem injusta. A natureza é o que é. Podendo ser uma loteria ou não, ela é o que é. O que é justo ou injusto é a maneira como que nós, sociedade, pegamos esse resultado da loteria da natureza e colocamos ele em prática através das nossas regras e das nossas instituições. Nós estamos corrigindo essas diferenças ou nós estamos fazendo uma manutenção delas. E isso sim seria injusto. Bom, eu acho que é isso. Ok, muito legal, João, Mari, também gostaria de saudar vocês pela belíssima aula, por um tema palpitante que vocês nos brindaram neste dia e que você, aluno da escola, Dr. João Eugênio, certamente poderá acompanhar ao longo de nossas transmissões. Eu vejo que ficou muito claro, com uma explicação belíssima de nossos amigos, né? Ao longo dessa nossa jornada, a importância e a relevância, claro, de termos os nossos dons, de colocarmos em movimento os nossos talentos, mas acima de tudo, termos conhecimento que uma sociedade justa, uma sociedade solidária, ela se constrói a partir do princípio da diferença, onde muitas vezes a sociedade não é apenas os seus próprios méritos, apenas o seu próprio esforço que contribuirá para que você tenha sucesso ou insucesso na sociedade. É muito importante nós termos o direito, por meio da criação de leis, por meio da criação de regras, que consiga, principalmente, colocar grupos que estão em desvantagem em vantagem, principalmente para terem o mesmo ponto de partida. Aliás, você já deve ter ouvido falar da expressão ações afirmativas, as políticas de cotas, ou até mesmo, né, aquela ideia de que quem é mais rico paga mais impostos. Isso é fundamental para que o equilíbrio e o nível da sociedade possa se dar em bases de extrema igualdade. Muito obrigado, João, muito obrigado, Mari, e muito obrigado a você, aluno da Escola João Eugênio, por estar conosco em mais essa aula sobre o conceito da justiça em sua segunda parte. Muito obrigado, até a próxima. Tchau!